Expressão. Prart. Neia finalmente voltou para seu quarto depois de horas vagando, e ao abrir a porta, anunciou para si mesma: Skana, estou de volta. Eu? Ela congelou instantaneamente. Ninguém estava lá, e isso era óbvio. Normalmente, as roupas de Skana seriam deixadas de lado, e ela estaria na cama. Neia entrou no banheiro, a banheira estava seca como um osso. Ela verificou o guarda-roupa, nada havia sido guardado, onde quer que Skana tivesse ido, não estava aqui. Não. Ela disse para o quarto vazio, para o mundo, para o universo, para si mesma. Não. Skana havia desaparecido. Onde quer que ela tenha ido na cidade, ela não voltou para casa, para o lugar delas. Neia tentou fingir que era normal, tirou a roupa, e preparou um banho. Ela sentou-se ali na beirada, deixando os pés balançarem enquanto a água fervente subia. Ela gostava de água quente, mesmo que doesse no começo. Ela mordeu o lábio, odiando o vazio, odiando o silêncio, odiando o que tinha feito, odiando o que tinha dito. A água caiu ruidosamente na banheira a todo vapor, e ela ficou grata pelo barulho. Qualquer coisa era melhor que o silêncio. Quando ficou cheia, ela entrou, e começou a se lavar, com o rosto inexpressivo a ponto de até mesmo Cesar ter dito a ela para demonstrar alguma emoção. Ficou por algum tempo até que ela estivesse bem, e verdadeiramente limpa. Ela não queria sair, no entanto. Ela se enrolou como uma bola, e ficou ali sentada, com a cabeça um pouco acima da água, e deixou-se rolar lentamente para dentro dela, até que sua testa descansou no fundo da banheira. Foi por isso que ela não ouviu a batida na porta de entrada de seu quarto. Ela também não viu Laquios entrar para ver se ela estava presente, nem foi vista ou ouvida por sua vez. Foi só depois que Laquios saiu, e sua testa tocou o fundo de pedra da banheira que ela gritou. Ela deixou seus braços caírem, e então ela bateu na superfície lisa da pedra. Bolhas voaram de sua boca para estourar na superfície enquanto ela gritou sob as águas até que foi forçada a subir para respirar. Idiota! Ela disse, seu rosto voltando à máscara neutra. É claro que ela não está aqui. Você disse a ela que atirou em crianças, e atirou em seus próprios camaradas na frente dela. Por que diabos você esperaria encontrá-la aqui para te abraçar ou fazer amor com você depois de descobrir e ver isso? Estúpida! Ela saiu do banho, levantando-se rapidamente, e deixando a água que grudava em seu corpo cair suavemente de suas costas para a banheira. Então ela saiu, e começou a se secar com uma toalha próxima. Ela não se preocupou em vestir nada, ela não se importou. Se ela fosse chamada de volta à parede, levaria apenas 1 minuto para se vestir, e então ela poderia matar mais camaradas. Ninguém mais tinha que carregar esse fardo, era seu dever, só dela. Ela viu seu reflexo em uma janela, balançou a cabeça, e subiu sozinha para baixo das cobertas, acariciando com uma das mãos o local onde Skana havia dormido na noite anterior, e foi assim que adormeceu. A chuva caía forte lá fora enquanto ela dormia, e também dentro de seus sonhos, sua mente a carregava de volta ao dia em que o padre que se tornou assassino morreu. Ele apenas ficou ali pendurado pela corda, e ela sonhou o mesmo momento repetidas vezes, antes dela se afastar de seu cadáver, e voltar para casa. Ela o invejou. Não foi um sono reparador. Cabana na floresta. Vanessa usou um pergaminho de duplicação, e entregou pilhas de perdão e promessa da rainha aos Dopels antes de retornar ao acampamento. Na madrugada, quando tudo ainda estava escuro, ela voou sobre todos eles, e jogou os documentos por toda parte. Enquanto os soldados se agitavam, e encontravam as cópias da oferta da rainha. Vários deles saíram imediatamente antes que sua ausência fosse sentida, incluindo os guardas que realmente sentiriam falta deles. Mas isso não foi o suficiente. Vanessa riu da posição que assumiu fora do acampamento após sua última pequena incursão. Ela deixou a Straca invisível desta vez, apenas por algumas horas, mas isso seria o suficiente para garantir que ele sobrevivesse pelo menos. Ela contou os segundos enquanto os Dopel faziam a sua parte. Ela sorriu pacientemente, deixando passar lentamente os momentos dos eventos que ela havia orquestrado. Um Dopel assumiu a forma de uma criança, uma garotinha loira. Alguém que se parecia muito com a própria Vanessa quando ela era muito jovem. A forma do Dopel tinha todos os indícios de estar falecido, e de não ter morrido pacificamente, mas o mais importante era
Onde? O Dopel havia se escondido. A latrina privada do próprio Astraca. Ela sentiu pena do Dopel por seu infeliz papel nisso, mas ele obedeceu sem reclamar. Os outros Dopels também fizeram a sua parte, e atraíram um capitão carismático para longe de seu posto. Eles haviam se disfarçado de damas da noite que moravam fora da cidade, e esperavam algum dinheiro fácil, pois buscavam reclusão. Uma das putas Dopel tropeçou, e caiu. Ela olhou para baixo para ver no que tropeçou, e congelou. Ela olhou com horror para a mãozinha que saía da terra, como se seu dono tivesse morrido tentando sair com elas. O capitão, um homem decente, reconheceu imediatamente o que era, e cavou com as próprias mãos na terra, e retirou o corpo. Ele gritou por socorro, as putas Dopel gritaram de medo. Estando perto da tenda de comando do futuro rei dos homens, vários guardas correram. Astraca não se mexeu, desmaiou bêbado como sempre. O desgosto era intenso. Eles poderiam tê-lo matado, mas os guardas de sua tenda, não menos enojados que os demais, descobriram que ele não estava presente. As prostitutas Dopel acumularam seu desgosto sobre o exército, usando sua simulacra de beleza para obter o melhor efeito, suas palavras melosas transbordando de desprezo por aqueles que seguiam um homem que tinha prazer em acabar com as crianças, observando que você deve estar recebendo uma fortuna por isso, se você colocar isso no trono do reino. Lembrando-lhes assim que, na verdade, não foram pagos. Então você deve estar com muito medo de ser morto pela rainha. O que fez com que a notícia da anistia se espalhasse como fogo para os poucos que ainda não sabiam disso. Uma por uma, as prostitutas idiotas mencionaram coisas que certamente devem ser verdade. Sobre o futuro rei dos homens, cada uma das quais serviu apenas para lembrá-los de que não. O rei era um bêbado, ele era um violento assassino que massacrou seus próprios amigos e suas próprias mulheres. Ele era um assassino de crianças e um sádico. Ele era um glutão, ele era preguiçoso, ele era um covarde, ele era ciumento e invejoso. Ele era lascivo pelos mais fracos e indefesos. Ele era ganancioso, preguiçoso e excessivamente orgulhoso, dominando aqueles que estavam abaixo dele, com pouco respeito por suas contribuições. No final, as prostitutas idiotas perguntaram quando as negações atenderam às suas reivindicações. Bem, por que vocês ainda estão aqui? Eles se inclinaram para a frente com raiva, e bateram os pés, e muito poucos soldados tiveram uma resposta. Como resultado disso, não demorou muito para que o exército de Astraca começasse a derreter. Vanisa riu, e observou enquanto o fluxo de soldados se dirigia para a cidade onde as membros da Rosa Azul abriram um portão, e os deixaram entrar. Tendo recebido o aviso da própria rainha para deixar passar, elas sabiam qual portão abrir, e o que esperar. Houve um punhado de soldados que permaneceram leais a Astraca, pessoas que estavam demasiado investidas ou demasiado culpadas de muitas coisas para poderem mudar de lado, mas simplesmente não foram suficientes para conter a maré, e se tivessem tentado, teria se tornado um motim que eles não poderiam conter. Ela ainda estava rindo da cidade quando reuniu a cavalaria sob a liderança da Rosa Azul. A tensão era palpável. Esta seria uma operação pequena, mas brutal, uma alfinetada na verdade, comparada com as massas além, mas machucaria quem Vanisa mais odiava em todo o mundo. Quando Astraca acordou de manhã, e cambaleou para fora de sua tenda em total confusão para descobrir que seu acampamento estava quase totalmente vazio, e quase todo o seu exército desaparecido, ele entrou em pânico, temendo que uma batalha tivesse acontecido, mas quando olhou em volta, ele não encontrou nenhum sinal disso. Os poucos soldados que ele viu pareciam totalmente abatidos e vazios de espírito e vontade. Eles se moviam como se já estivessem mortos. O que diabos aconteceu? Ele perguntou horrorizado e chocado. Seus soldados restantes não encontraram seu olhar. Eles tinham a aparência de homens que estavam simplesmente perdidos, e não tinham ideia do que fazer. Diga-me, ele exigiu, aproximando-se de um dos soldados e agarrando-o pelo ombro. Eles desertaram. O soldado disse enquanto se ajoelhava: Vossa Majestade, todos eles se foram. Ele pegou um dos pedaços de papel espalhados que ainda estavam espalhados pelos restos do acampamento, e o ofereceu ao rei Astraca. O rei pegou, e leu. Ele gritou de raiva,
rasgou-o em pedaços e espalhou o documento ao vento. Quando o sol começasse a aparecer no horizonte, seus aliados certamente viriam que seu acampamento estava praticamente abandonado, e mesmo que não o fizessem, ele tinha que avisá-los. Ele não tinha chance de ajudar a tomar a cidade como as coisas eram agora. Quando o soldado explicou sobre a criança morta que tinham encontrado na sua latrina, os seus gritos redobraram, e ele balbuciou negação após negação após negação. Os soldados que podiam ouvi-lo vieram se ajoelhar, e mostrar que pelo menos ainda permaneciam. Alguns acreditaram nele, alguns obviamente não, outros ele sentiu que não se importavam de uma forma ou de outra, outros claramente pensaram que ele era culpado, mas ou estavam gananciosos por alguma recompensa ainda a ser nomeada ou pensaram que ele era como eles, e por isso ficaram felizes de sua culpa. Seu exército foi reduzido a pouco mais de 200 homens, era uma vergonha. Envie um mensageiro para Remédios, e Sushala, avise-os que algum truque roubou meu exército. Ele disse com raiva. Mas ainda não vamos partir, pegaremos nossos suprimentos, e nos juntaremos ao acampamento de nossos aliados, tomaremos esta cidade e... Senhor! Um soldado levantou-se, e apontou alarmado, uma pequena força de cavalaria havia saído pelo portão. Não! Astraca gritou. Não! Seus aliados não saberiam que seu exército havia desaparecido, pensariam que ele conseguiria lidar com uma força tão pequena, deixariam que ele lidasse com isso, mas ele não conseguiria, e ele sabia disso. Ele agarrou sua espada com força. Vanisa saiu de sua posição, e se aproximou da cavalaria que se formava no portão. Ela usou sua forma humana para isso, um cavalo havia sido preparado para ela. Ela colocou uma máscara branca como a neve, e virou o cabelo para que ficasse preto como o formato de sua erínia. Ela olhou para a cavalaria ao seu redor. Lembrem-se! Ela gritou. Você pode matar todos os soldados, mas não toque no rei deles, ele pertence a mim. Quero que ele fuja. Ouvi dizer que ele é bom nisso. Ela disse, arrancando risadas daqueles que sabiam de suas derrotas e retiradas desastrosas. Vanisa não era espadachim, não era esgrimista, mas, em forma humana ou não, ela tinha a força e a resistência das eríneas, e duvidava muito que houvesse uma espada ali que pudesse arranhá-la. Os dopels, é claro, podiam ser contados, um deles correu até o rei com um cavalo. Senhor, você deve fugir. Nós lhe ganharemos tempo. Vá para o Burns, vingue nossa derrota nos corpos de todos os traidores. Ele disse vigorosamente, fazendo um gesto muito exagerado em sua saudação. O rosto de Astraca estava sombrio. Vocês sobrevivem a isso, soldados, e eu farei de todos vocês senhores. Ele montou no cavalo, e começou a cavalgar. Os dopels e os soldados restantes se formaram para receber o ataque enquanto Astraca cavalgava no frio cortante, abandonando seu acampamento e suas forças restantes. O trovão de cascos foi um belo som para Vanisa enquanto ela avançava gritando com o chamado do julgamento. Os homens se acovardaram em sua culpa enquanto sua pequena força de algumas centenas de cavalaria, apoiada por uma equipe de 5 aventureiros adamantitas da Rosa Azul, contra a patética resistência, eles cercaram o pequeno exército. Ela sabia que a algumas centenas de metros de distância, corredores alertavam Remédios, e Sushala que algo terrivelmente errado estava acontecendo no acampamento do rei Astraca. Eles estariam acordando, vestindo armadura, correndo para olhar, mas quando eles descobrissem, tudo estaria acabado. Metal colidiu com metal, e Vanisa rasgou a carne com alegria. Um pobre tolo correu com um martelo, apenas para ela arrancá-lo no meio do golpe, girar, e trazê-lo para o lado de sua cabeça. A pequena força foi totalmente cercada, e embora tenham feito um esforço impressionante, esse esforço foi digno de apenas alguns minutos de vida antes que o som do choque entre os metais parasse. Os batedores estavam saindo do acampamento de Remédios, levariam apenas alguns minutos para perceberem que o acampamento foi destruído. Vanisa girou para a força que havia vindo com ela. Queime tudo, não há tempo para levar nada, então corra para a cidade o mais rápido que puder, não deixe nada além de cinzas. Ela disse com uma voz apressada. Eles entenderam, mas enquanto agiam de acordo com suas instruções, Laquil se virou para ela. O que você fará? Ela perguntou apressadamente. Tenho um
Conhecido íntimo para visitar, e aposto que ele ainda está aqui. Ela disse severamente. Laquios não perguntou, ela se juntou aos outros para queimar ou destruir tudo o que podiam. E enquanto o fogo se espalhava por todo o acampamento em ruínas, ambos os exércitos reconheceram inteiramente que algo terrível havia acontecido ao seu aliado. A maior parte do acampamento estava em chamas quando eles fugiram, mas Vanisa tinha um lugar que ela sabia que precisava visitar. Ela nunca havia perguntado sobre prisioneiros antes, não fazia parte de sua missão, então não lhe ocorreu, mas saber que o torturador estava aqui mudou as coisas. Ela derrubou barraca após barraca, não estava preocupada com os batedores, eles iriam se retirar logo, não iriam procurar muito de perto, não com todo o fogo subindo. Eles apresentariam um relatório, e uma força maior viria logo depois, o que lhe daria tempo. Tenda após tenda caiu sem nada para mostrar. Saia, saia, onde quer que esteja. Ela disse com uma voz cantante. Ela virou a mão para que suas garras ficassem livres, e ela cortou corda após corda. Devem ter sido 30 tendas antes que uma caísse em forma humana. Não era a tenda que ela esperava, era obviamente uma tenda de suprimentos. Então ela percebeu que ele planejava fugir sozinho, e estava fazendo as malas quando o caos aconteceu. Ela sorriu enquanto seus pés esmagavam os pedaços de terra fria e endurecida. Ela começou a cortar o tecido. A figura embaixo estava se debatendo, era uma forma grande, e imediatamente a fez pensar em um porco. Mesmo os dedos que ela não conseguia ver eram obviamente grossos, dada a forma como o tecido se formou ao redor dele enquanto ele lutava para se libertar da pequena estrutura caída. Ela começou a rir, e cortou cada vez mais rápido, cortando o tecido por fora enquanto ele lutava por dentro. Pequenas manchas de sangue manchavam o tecido enquanto ela passava pela tenda, e batia nos dedos ou na mão. Ele tentou puxar para trás, ela conseguiu dizer que ele havia caído, ela estava feliz enquanto se afastava cada vez mais. Antes de puxar, ela se tornou visível, e ela voltou inteiramente ao estado humano. Quando isso foi feito, ele olhou para a mulher mascarada em estado de choque e confusão. Nos encontramos novamente. Ela disse, sua voz abafada pela máscara. Quem é você? Ele perguntou enquanto lutava para se levantar, ela o chutou no peito, derrubando-o de bunda. Ele tentou se levantar novamente, ela o chutou novamente, recusando-se a deixá-lo ficar de pé. Você não me conhece? Ela inclinou a cabeça para o lado. Quando ele caiu de costas pela terceira vez, quando ela o chutou mais uma vez enquanto ele tentava, e não conseguia se levantar. Ele rosnou. Não, ou. Ele rolou de barriga, e tentou se levantar de quatro. Ela chutou sua bunda, derrubando-o. Sim, sim, você me conhece. Ela disse. Talvez isso refresque sua memória, estúpido. Ele rosnou ao ouvir a palavra estúpido, e tentou se levantar, mas ela cruzou para seu flanco, e o chutou no rim. Ele caiu do outro lado, e agarrou o ferimento com um grito de dor. Fale. Sem dor, não fale. Muita dor. Ela disse. Ele balançou a cabeça, ela revirou os olhos por trás da máscara. Seu cabelo voltou a ficar loiro, e ela tirou a máscara. Que tal agora? Você se lembra de mim agora? Ela sorriu para ele. Seus olhos mostraram um leve indício de reconhecimento. Não pode. Como? Ele babou, com os olhos vidrados. Ela riu, e chutou-o na cara, bem no nariz. Eu quebrei seu maldito nariz, sua vadia. Ela disse com uma risada. As palavras fizeram cócegas ainda mais em sua memória, e a confusão o atingiu. Mas, você está morta? Ele perguntou estupidamente. Sim. Ela disse gravemente, com ódio em sua voz. Eu melhorei. Ela acrescentou, e suas asas saltaram de suas costas, e ela se transformou em uma demônio novamente. Muito melhor. Ela disse, com um riso saindo de sua boca enquanto o medo tomava conta do rosto dele. Ela pulou sobre ele, e começou a cortar, morder, rasgar a carne do torturador que Astraca havia lançado sobre ela. Por mais frenético que parecesse, não era descuidado. Longe disso, ela foi precisa. Ela cortou os tendões, e rasgou os joelhos. Cada lugar que ela cortou foi feito de uma maneira que ainda permitiria que uma pessoa sobrevivesse por horas ou até dias, até que finalmente ele fosse deixado como uma massa soluçante, trêmula, e gritante de estupidez e dor. Ela sorriu para ele. Fale.
Ou não fale. Haverá muita dor. Ela disse alegremente, e quando o portão se abriu, ela o arrastou pelos cabelos e o jogou aos pés da neuronista Painkil. Oi, neuronista, desculpe, não passei aqui para brincar com você, mas peguei um presente para você. Ele é um amador quando se trata de machucar pessoas, mas ele realmente gosta de machucar garotas. Que tal ensinar algumas coisas a ele? Vanessa perguntou. O neuronista olhou para o corpo agonizante do torturador. Ah, que delícia! Diga-me, você sabe se ele já teve pedra nos rins? Ela disse enquanto esfregava as mãos. Vanessa balançou a cabeça. Eu não perguntei, deixo tudo com você, tenho mais um para pegar, mas não há pressa com ele, eu sei para onde ele está indo, e os Doppels estarão rastreando ele de qualquer maneira. Mesmo assim, tenho que ir para o sul, só falta um pouquinho mais para fazer, e então vou me sentir muito, muito melhor. Ela disse com um sorriso. Quando eu voltar, poderemos brincar com este aqui juntos. Neuronist deu a ela aquele sorriso assustador que Vanessa achou tão encantador. Até então, minha querida. Ela disse, e começou a acorrentar o torturador à parede. Vanessa acenou em despedida, e enviou outro pedido de portal, que abriu rapidamente, e então ela foi embora. Prat. Neia acordou de manhã cedo, foi um descanso infeliz. Seu braço, que normalmente estava amorosamente colocado sobre sua amante que se tornou esposa, estava agora apoiado em um lado vazio da cama. Seus olhos se abriram enquanto ela olhava para o espaço vazio. Ela olhou para ele por um longo tempo, como se desejasse que Skana existisse ali novamente, como se tentasse negar o que seus olhos lhe diziam. Ela realmente não voltou para mim. Para onde ela foi? Onde ela ficou? Neia sussurrou para o espaço vazio. A sala parecia tão grande agora. Você realmente não aguenta mais olhar para mim depois disso? Ela disse para o espaço vazio, um pouco mais alto do que pretendia, porque uma batida na porta a atendeu. Entre. Ela disse, esperançosamente. Ela manteve o rosto neutro quando Cesê abriu, entrou, e fechou atrás dela. Dormindo? Cesê perguntou. Seriamente. Neia respondeu. Por quê? Cesê perguntou. Skana se foi. Neia disse com uma voz vazia. Cesê começou a falar quando a buzina tocou. Merda! Neia gritou, e vestiu sua armadura. Cesê, tome a posição de Skana por enquanto, vá. Estarei logo atrás de você. Cesê hesitou apenas por um momento, e isso deu a Neia uma pergunta que ela não teve tempo de fazer. Cesê nunca hesitou. Mesmo assim, ela foi, e ao sair correndo pela porta, viu uma Laquius coberta de sangue no corredor. Laquius, o que aconteceu? Neia gritou enquanto corria. A aventureira Damantita não esperou até que ela a alcançasse, mas imediatamente contou a Neia sobre a deserção em massa do exército de Astraca durante as horas sombrias, o ataque repentino organizado pela demônio que acabou com o restante, e o ataque de Astraca. E a espécie de fuga dele. Neia ficou satisfeita com essa reviravolta nos acontecimentos, e isso mostrou uma expressão formidável. Seu rosto, embora parecesse vazio e neutro a princípio, era claramente uma máscara de pedra, e a raiva intensa em seus olhos continha um poço profundo que até mesmo Laquius considerava perigoso mergulhar até o fundo. Eu deveria ter sido informada da operação imediatamente antes de acontecer. Mas foi um risco calculado, e valeu a pena, e agora temos milhares de soldados conosco, então vou deixar para lá. Mas e no futuro, essas coisas deveriam passar por mim. Neia disse com uma voz tão fria quanto gelo. Você está certa, me desculpe. Laquius disse sinceramente. Enquanto elas se moviam para a cidade, Neia agarrou o ombro de Laquius, e a deteve. Ela então estendeu a mão. Você tem sido uma boa amiga aqui, e não vou esquecer, quero dizer, eu perdi muitas coisas, mas não vou esquecer o que ainda tenho. Ela tentou desviar sua mente da desaparecida Skana. Ela queria desesperadamente perguntar a Laquius se ela sabia onde ela estava, mas tal preocupação teve que ser deixada de lado. Pensar na esposa quando a batalha estava próxima não era o que ela deveria estar fazendo, e ela sabia disso. Além disso, ela estava com medo de qual poderia ser a resposta. Está tudo bem, vai ficar tudo bem, Skana virá fazer seu trabalho pelo menos, em algum lugar, de alguma forma, ela pensou, mesmo que ela não possa.
Ela cortou o pensamento ao se lembrar da expressão pálida no rosto de sua esposa quando Neia explicou calmamente a morte de crianças, e com igual calma ordenou, e cuidou da morte dos reféns. Laqueus apertou a mão com firmeza. Neia parecia muito mais do que ela era quando elas se conheceram há muito tempo atrás. Quando era uma batedora habilidosa, ela procurou a ajuda da Rosa Azul, e foi rejeitada. De certa forma, a chefe da equipe de aventureiros considerou isso uma marca negra em seu histórico que nunca desapareceria. Do ponto de vista prático, ela ainda considerava a decisão certa, mas à medida que as histórias do Rei Feiticeiro e da Arqueira de Olhos Loucos se espalhavam, a decisão certa tornou-se uma mancha vergonhosa, que a deixou ansiosa para se reconectar, e talvez compensar a primeira recusa. Agora, aqui estavam elas, em menor número contra o maior exército combinado que o mundo já tinha visto, e nenhuma das duas sentia a menor possibilidade de perder. Estou feliz por estar com você, assim como o resto da minha equipe. Laqueus disse. Podemos falar por nós mesmas. Gagarin disse enquanto elas saíam da mansão atrás da dupla. Mas, ela está certa. A mulher grande disse com seu grande sorriso imperturbável. Espere, quem está guardando a rainha Calca? Neia perguntou com preocupação. Eu imagino quem está no comando de Oburns. Qual é o nome dele? Robel, e provavelmente também Scana. Laqueus disse. Essa era outra parte que eu estava tentando lhe contar. A capital caiu. Aquela mulher demoníaca causou estragos em todo lugar. Não tenho tempo para lhe contar tudo. Ela disse enquanto elas corriam rapidamente pelas ruas até o muro. No entanto, o resultado final é que a rainha está sentada em seu trono, os últimos exércitos de Astraca foram destruídos, e aquela força externa, junto com tudo o que o sul tem perseguindo Gustav, é tudo o que resta. Laqueus deu um sorriso profissional, levantando os cantos dos lábios em uma expressão conhecedora. Espere, Scana está em Oburns? Neia perguntou em estado de choque. Ela foi ontem à noite, com a rainha. Laqueus disse casualmente. Tentei avisar você, mas você não estava no seu quarto. Avisei Cesê para avisar quando ela te visse, mas... Ela parou, e encolheu os ombros. Neia deu um tapa na cara. Eu sempre deveria deixar Cesê terminar de falar. Embora o gesto demonstrasse seu aborrecimento com sua própria pressa e autoabsorção, ele tinha outro propósito, para esconder as lágrimas de alívio que brotavam por dentro. Ela não sabia exatamente o que Scana sentia agora, mas pelo menos ela tinha sua ignorância, e não a certeza da repulsa. Ela foi até a parede, e tomou posição. Havia torres de cerco se posicionando, assumindo o que tinha sido a posição de Astraca. Ela caminhou por toda a muralha da cidade, e olhou atentamente para aqueles que o cercavam. O que quer que fosse Sushala, um idiota não estava entre as possibilidades. Cada portão era isolado por um acampamento central logo além do alcance das armas, e arcos de cerco, e asas brotavam de cada acampamento que lhes permitiria atacar, e flanquear qualquer um que saísse pelo portão. Mais atrás, havia comandos de cavalaria que eram pouco mais do que companhias destinadas a atropelar qualquer um que tentasse escapar pelas muralhas. A destruição da posição de Astraca por meio de deserção em massa. E um ataque de cavalaria iniciado demonicamente contra os remanescentes, significava que Remédios ou Sushala teriam que reocupar a posição em vigor, o que levaria tempo. Neia deu um sorriso satisfeito, e presunçoso. Afinal, o tempo estava do lado dela, não deles.